Aleluia. Josué, capítulo de número 7. O sexto livro da Bíblia, facinho de achar. Capítulo 7, eu vou ler 3 versículos desse capítulo, o versículo 11, 12 e 13, para nós meditarmos nessa noite, dentro da temática que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Você encontrou? Se não encontrou, olha aqui na tela que está aqui projetado para você ver. Diz assim, Josué capítulo 7, verso de número 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém? É um texto duro, né? Complicado só na leitura. A gente tem nas bases. Como eu disse de manhã, essa é aquele tipo de mensagem que a gente coloca o cinto de segurança aí para não sair correndo. Eu gosto muito de pregar mensagens triunfalistas, eu gosto, porque eu acredito muito no poder de Deus para nós aqui na terra. Ele tem um céu, e a gente costuma pregar dizendo que o céu é bom, o céu é lindo, o céu tem ruas de ouro, é maravilha o céu, mas ninguém quer ir para lá, porque a gente tem medo de morrer. É só falar que está uma dorzinha que a gente já começa a se preocupar, E aí já vem para a campanha de oração. Irmã Marlene, levanta a campanha de oração, porque eu não quero morrer. Mas o céu não é bom? Então a gente tem que partir daqui, para ir para lá, meu irmão. Não tem como. Ou a gente espera o arrebatamento da igreja, que a gente não sabe quando será, por isso devemos estar preparados. Ou então, a qualquer momento, o Senhor pode nos chamar, através da morte. Eu sei que é duro falar isso, eu sei que é difícil. Eu sei que é o tipo de mensagens que as pessoas ficam muito tensas, mas eu quero trazer uma mensagem daquelas que podem te abençoar aqui na terra, mas melhor do que isso, ela te levará até os céus. Amém? É uma mensagem que a gente tem que pregar, como pastor da casa, como pastor, a gente tem que trazer esse tipo de mensagem. A gente às vezes espera que um pregador de fora venha e traga, mas pregador de fora dificilmente vai trazer mensagens nesse sentido, Eu não estou querendo justificar nada, eu estou querendo te mostrar a realidade daquilo que Deus espera de nós. Assim como esse texto que foi lido, que é um texto aparentemente bem obscuro, mas nós vamos entender a história. Nós estamos falando de uma nação, a nação de Israel, que o Senhor, chamando o povo hebreu para conquistar a terra, e o Senhor deu uma promessa para eles. Só que agora esse povo, eles vão precisar atravessar o Jordão, e quando eles atravessam o Jordão, eles vão ter que enfrentar vários inimigos. Não é história diferente da nossa, porque nós vivemos isso, todos os dias nós temos, há quem diga que todos os dias nós temos que matar um urso e um leão, e isso é uma realidade. Nós vivemos nessa terra para realmente viver histórias aqui, e nós precisamos vencer todos os dias nós somos chamados a vencer as nossas pelejas. Todos os dias nós temos que lutar, e às vezes nós não temos a força necessária, mas aí entra a presença do nosso Deus, que é a nossa força. A Bíblia diz que Ele é a força que vem em nós, é a força que nos garante a ficar de pé e vencer todas as pelejas. O que eu preciso te ensinar nessa noite é que muitas das vezes nós erramos, nós pecamos, e quando isso vem, existem consequências, existem situações, existem falhas, existem percas, e a gente precisa levantar a cabeça e saber que ainda temos um Deus que nos perdoa. Amém? Sabe, esse texto, ele fala de uma quebra de aliança. Eu coloquei como tema dessa mensagem: quando quebramos a nossa aliança com Deus. Não é fácil.
Sabe, precisamos entender o que é uma aliança. É possível que se você é casado, ou se você tem um compromisso, ou se você está noivo, você esteja com uma aliança, né? Hoje tem aliança de compromisso, não tinha isso na minha época. Na minha época era palavra, né? Mas hoje tem aliança de compromisso, nada contra, né? Se você colocou um compromisso, a lei vai dizer que é 6 meses, não sei, né? Mais ou menos isso, aí já está junto, né? Já era, né? A aliança, segundo, né, o texto bíblico que vai nos ensinar, ou segundo, né, geralmente é um compromisso mútuo entre duas pessoas. Tá? É muito comum a gente, sabe, ter aquele ditado, dizer assim, eu vou casar para ser feliz. Na verdade, essa frase está errada, porque a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer alguém feliz. Quando eu entendo que eu tenho que fazer o meu cônjuge feliz, e o meu cônjuge entende que tem que me fazer feliz, aí sim nós temos um casamento feliz. A realidade é essa, porque se eu for viver querendo ser feliz, eu vou me frustrar, porque quando o meu cônjuge fizer aquilo que eu não gosto, eu vou ficar com raiva, né? Aí eu vou querer tomar as dores e acaba virando discussão, acaba virando um problemão. Então, se você aprendeu essa chave nessa noite, leva para casa. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer alguém feliz. E se você não estiver fazendo, eu posso te garantir, está pecando. Vai para o inferno. Brincadeiras à parte, querido, mas a realidade é essa. A gente precisa entender que nós estamos aqui para viver essa aliança. Então a aliança é esse compromisso mútuo. E eu posso te garantir que é uma grande verdade na Bíblia, que nós temos uma aliança. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos agora a ter uma aliança. Essa aliança é um compromisso direto com Deus e com os homens. Ser cristão é ter esse compromisso diretamente com Deus, em não fazer, ou melhor, não deixar de fazer as coisas que Deus tem para nós, ou seja, de obedecer os seus mandamentos. Nós nascemos para fazer Deus feliz. Nós nascemos para trazer a felicidade ao nosso Deus, assim como Deus, Ele tem o maior prazer em nos fazer feliz. Deus se apresenta como nós queremos que Ele se apresente. Sabe, quando Ele se apresenta para Moisés, Moisés vai dizer, Senhor, e se eu chegar lá e o povo me perguntar qual é o teu nome? Aí Ele diz bem assim, diga para o povo que eu sou o que sou. Sabe, Deus ele se apresenta como aquele que é. Então, Deus ele pode se apresentar da forma que nós queremos. Para alguns, Deus é carrasco, Deus é cruel. Tem gente que pensa que Deus é assim, errei, ele está lá com um pedaço de pau para me bater. Mas tem gente que acha que Deus é um Deus amoroso. A Bíblia vai dizer que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então nós temos que entender que a presença do nosso Deus é tudo na nossa vida. O nosso Deus, Ele é aquilo que nós queremos que Ele seja. Se Ele é o abençoador, então você vai saber que Ele é o abençoador. Quando você diz assim, eu sou o quê? Para Deus a gente pode colocar o que for. Se você precisa de uma cura, Ele é o Deus da cura, então Ele diz, eu sou a cura. Se você precisa de um Deus que te liberte, então Ele é um libertador. Ele é o Deus que você precisa que Ele seja. Mas acima de tudo, Ele é Deus, não há comparação com os homens. Nós até colocamos tentando ensinar através dos homens quem é Deus, mas Deus está acima de qualquer coisa. Aliança é isso, nós temos essa aliança com Ele, não podemos de forma nenhuma quebrar. Toda aliança, ela tem um peso. Quem noivou e teve que comprar aliança de ouro sabe do que eu estou falando. Não é fácil, chega ali no Oriol e diz, eu quero aliança, ele vai perguntar logo, quantas gramas, né? Não dá nem uma grama, mas o negócio é caro. Aí a gente já pensa 2 vezes, né? Mas não dá tempo mais de correr, de fugir, né? Já está decidido, já está amando, e quando a gente está amando, a gente quer comprar a maior, quer comprar a melhor, a mais bonita, né? Parcela em Casas Bahia, mas a gente vai lá e compra. Por quê? A aliança tem um valor, ela tem um peso. E ela não pode de forma nenhuma ser quebrada. Esse compromisso mútuo, ele não é só na frente. É nos momentos que nós estamos sozinhos, que nós temos que mostrar a fidelidade que nós temos através da aliança. E é assim que Deus espera de nós. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. A gente sabe disso, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas Deus ele gosta dos lugares onde Ele é adorado, dos lugares onde a obediência a Ele, sabe, é respeitada, é seguida.
Então nosso Deus, Ele está pronto a ouvir. Então toda aliança, sabe, ela tem um valor, ela tem um preço, e nós precisamos zelar muito por isso. Nós precisamos muito. E esse texto que nós lemos vai mostrar exatamente uma aliança quebrada com Deus. Esse texto vai trazer uma lição tremenda às nossas vidas. Sabe, no capítulo 6 de Josué, nós vamos ver o povo indo, e eles vão passar o Jordão, e depois eles vão ter que enfrentar várias cidades. E a Bíblia diz que a primeira cidade que eles vão enfrentar é a cidade chamada Jericó. Jericó é uma cidade fortificada, era uma cidade, sabe, toda protegida. Alguns historiadores vão dizer que essa cidade tinha muros de 9 metros de altura, e a base desses muros eram de aproximadamente 12 metros, então dá para entender a profundidade disso. Dá para entender a altura, 9 metros de altura. Alguns vão dizer que também ela tinha 9 metros de largura. Por isso que alguns moravam em cima, assim como Raabe morava em cima do muro. Alguns historiadores ainda vão dizer que existia um segundo muro. Então era um muro que protegia, tinha um vão e tinha outro muro para proteger a cidade. Era uma cidade fortificada, é uma cidade que não se entrava fácil. Aí Deus vai dar para Josué uma estratégia que não é militar. Deus vai dizer para Josué, para ele pegar o povo, e agora eles vão ficar rodeando a cidade. Eu digo, a gente acredita em tantas coisas, e a Bíblia ela vem dizendo isso, dizendo que o povo andou durante a cidade, sabe, em volta da cidade, 13 vezes, e depois disso gritaram e tocaram buzina, e o muro caiu. É isso que a Bíblia diz, é isso que nós acreditamos. Agora nós acreditamos que o muro caiu, mas o muro não caiu de qualquer jeito. A gente imagina que quando o muro cai, ele está de pé, ele vai tombar para um lado, mas os historiadores vão dizer que não. Esse muro ele é como se ele tivesse caído assim, para baixo. É como se alguém lá do alto estivesse empurrando ele para baixo. Ele vai se espedaçar todinho. Sabe o que é isso? É o poder de Deus mostrando. Porque se o muro cai, alguém diria, é porque a base estava fraca. Mas Deus mostrando o seu poder, Ele vai esmagar o muro, para que o povo dele possa vencer essa cidade. O teu Deus é capaz de fazer coisas que nunca foram vistas na terra, só para cumprir a palavra dele na tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Então agora o povo de Israel consegue vencer isso. No capítulo 6, eles entram e conquistam tudo. No capítulo 7 que nós lemos, eles agora vão enfrentar um segundo inimigo. A cidade de Ai estava na frente. Era um dos roteiros que eles teriam que passar. A cidade de Ai é uma cidade pequena, era uma cidade pequena. Quando ele manda os espias observar a terra, eles voltam dizendo, olha, não precisa mandar todos os soldados. Manda entre 2.000 ou 3.000 que resolve. A cidade é muito pequena. Josué então logo levanta 3.000 homens e manda para essa cidade. Porque ele sabia que era uma cidade pequena, então facinho ele destruiria. Destruiu a Jericó. Sabe, todas as cidades em volta, elas estavam atemorizadas da forma que Deus deu a eles Jericó. Porque ninguém entrava em Jericó se não fosse autorizado. Mas Deus deu a ele a cidade, então todos os outros ficaram com medo. E quando a gente tem medo, a gente sabe muito bem, a gente quer desviar daquilo que nos traz medo. E o povo estava atemorizado. Então 3.000 soldados era suficiente. Mas a Bíblia diz que quando os soldados chegaram, 36 morreram logo de cara. Logo de início, 36 soldados. E os outros, caíram fora, saíram fugindo, correndo. E a Bíblia vai dizer que os soldados de Ai foram atrás e chegaram numa cidade, numa região de pedreiras. E quando chegou ali, matou todos os outros. Ou seja, naquele dia, 3.000 soldados foram perdidos nessa guerra. Em uma cidade tão pequena, em um alvo tão fácil para se destruir. Oh, aleluia. Josué então, ele não aceita essa derrota, e a Bíblia vai dizer que o povo ficou tão triste, tão atemorizado, que o seu coração se transformou em água. Dá para entender isso? Choraram tanto, até perder todas as forças. Esse povo, eles vão olhar a cena e eles vão dizer assim, olha, como que acontece isso? Nós destruímos a cidade de Jericó sem precisar usar uma arma.
Deus destruiu os muros, ou seja, entraram, depois que os muros caíram, aí sim eles entraram e mataram a todos da cidade, mas na cidade de Ai, que era pequena, era um inimigo fácil, eles não conseguiram. Eu vou trazer para os nossos tempos, porque tem muita coisa que a gente diz assim, não, isso aí vai ser simples, isso aí vai ser tranquilo, e a gente está se deparando com problemas que estão nos trazendo grandes dores. Josué vai nos ensinar a lição. A Bíblia diz que ele agora vai conversar com Deus. Oh, aleluia. O problema é que quando nós nos deparamos com uma derrota, a gente quer sair falando para todo mundo. A gente sempre tem um melhor amigo, sempre tem uma melhor amiga para contar, mas esquece daquele que pode solucionar. A gente corre para todo mundo e sai falando, às vezes se faz de vítima. E Deus está dizendo, não, conversa comigo. Josué vai falar com Deus e vai perguntar para Deus o porquê daquilo, o porquê que estava acontecendo aquilo, e Deus vai trazer para ele Moisés, ou melhor, Josué. Sei o que Moisés está fazendo aqui, que ele já morreu. Está entrando na história a ler aqui. Esse Josué é o Josué que o Senhor diz para ele assim, Josué, o meu servo Moisés está morto. Sabe quando Deus está dizendo isso para ele? Está dizendo assim, olha, acabou as esperanças em Moisés, agora é você. Você é o cara, é você que eu quero usar. A Bíblia diz no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Josué, que o Senhor vai falando com ele, vai dizendo, olha, é você que vai levar esse povo para conquistar a terra, e quem se levantar contra você eu vou derrotar. Deus falou isso para ele. Se atentamente ouvires as minhas palavras, se guardares os meus mandamentos, se você pegar essa palavra de dia e de noite, você meditar nela, se você não se apartar do livro da lei, eu serei contigo, Josué. Deus dá essa promessa, mas vem uma cidade pequena e consegue trazer uma tristeza ao povo de Israel. Sabe o que Deus diz para ele? O texto que eu acabei de ler com vocês. Israel pecou. A única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Não é fome, não é nudez, não é a falta do emprego. Nada. A Bíblia garante, nada poderá nos afastar de Deus, a não ser o pecado. Mas o pecado não afasta Deus de nós, ao contrário, nós nos afastamos de Deus. Tem pessoas que elas erram ao ponto de até mesmo abandonar essa viagem que nós estamos fazendo indo aos céus. E todos os dias você vem para um culto para receber as instruções de como morar nesse lugar para onde nós estamos indo. É por isso que você vai ouvir mensagens aqui que vão te mostrar como é o céu, ou como fazemos para chegar até os céus. Essas mensagens, elas são exatamente para restaurar, para nos fazer compreender os nossos erros e partirmos a praticar aquilo que é bom. Então esse texto, ele vai dizer que o povo pecou e agora quebraram a aliança com Deus. Eu vou responder 3 perguntas com vocês nessa noite para nós meditarmos nessa ministração. A primeira delas é: de que forma quebramos a nossa aliança com Deus? A segunda pergunta que eu quero responder junto com vocês é: quais as consequências de se quebrar a aliança com Deus? E em terceiro, e a gente vai encerrar nesse ponto, como podemos renovar a nossa aliança com Deus? A primeira pergunta, ela é muito simples, né? De que forma nós quebramos a nossa aliança com Deus? O texto é bem claro: pecando. Pecado, a Bíblia vai nos ensinar, e a palavra no original vai dizer que é errar o alvo. Ou seja, nós temos um alvo a seguir, nós temos um alvo a chegar. E errar o alvo é isso, errar é pecar. A Bíblia vai garantir também que enquanto estivermos aqui na terra, nós somos tendenciosos a isso. Não viver uma prática do pecado, mas sim errar. E que a gente erra inconscientemente, e quando errar, entender que erramos e correr para o nosso advogado. Porque Jesus aqui, ele não vai estar como juiz, Jesus aqui vai estar como advogado, aquele que vai nos defender, aquele que vai lutar as nossas causas. E ele está ali diante do Pai para pedir ao Pai que não nos condene. Sabe, se Jesus não estivesse ali,
Se Jesus não tivesse vindo à terra, feito, né, o trabalho da redenção, nós talvez hoje, até hoje, estaríamos fazendo o que o povo, ou talvez estaríamos fora da lista. Somente o povo de Israel estaria ali fazendo os sacrifícios para ter os seus pecados perdoados. Mas Jesus, ele nos deu a garantia de que se nós errarmos, nós temos um advogado, e é só nós corrermos até ele, pedirmos então para que ele interceda por nós ao Pai, pedindo então perdão. O problema é que muita gente tem errado e tem escondido o seu pecado. Eu vou falar, segura aí, depois você emenda o bigode comigo, mas eu preciso falar. Porque tem gente que acha que o tempo vai caducar o pecado. Isso aí é só dívida no governo. Pecado não se caduca. Pecado a gente expõe para que então o Senhor perdoe. A gente precisa conversar, e a Bíblia nos ensina um segredo. Ei, você não precisa sair nas redes sociais falando para todo mundo, não. Se você quer perdoar os seus pecados, a Bíblia ensina, é muito fácil. Dobre os seus joelhos, fale com teu Deus e não pratiques mais. Sabe quando Jesus ele curava e a cura era causada por alguma enfermidade que veio por causa do pecado, ele dizia bem assim: olha, vai e não peques mais. Teve situações em que ele dizia assim: olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A nação de Israel agora está vivendo por causa de um pecado. Porque quando eles entraram em Jericó, Deus deu uma ordem. A ordem era: todo ouro, toda prata, todos os vasos de metais, isso é meu, pegue como despojo e traga para mim, diz o Senhor. E o resto, acaba com tudo. Nem crianças, nem velhos, ninguém era para sobrar de Jericó. Imagina coisas, é isso que Deus fala. Aí agora a nação de Israel, ela entra, sabe por quê? A gente vê isso aqui acontecendo e a gente às vezes não compreende que o pecado ele é tão prejudicial à nossa vida. Errar é prejudicial à nossa vida, e o problema é que não é só nós, porque nós não somos ilhas, nós somos comunidade. Se você fosse uma ilha, você era isolado. Mas Deus não trata você no isolado, Deus te trata na comunidade, Deus te trata como um todo. O problema do pecado é que às vezes ele é cometido de forma individual, mas ele vai afetar muitas das vezes a nossa casa, ele vai afetar muitas vezes a igreja do Senhor. Oh, aleluia. Está tenso, mas vai terminar assim não. Aleluia. Sabe, o Senhor ele diz bem aqui nesse texto: a nação de Israel pecou. Quem pecou foi um único homem, chamado Acã. Mas o Senhor vira para Josué e diz: a nação de Israel pecou. Por causa de um homem, 3.000 pais de família perderam a vida e não voltaram naquele dia. Por causa de um homem, o Senhor vai virar e vai dizer que toda a nação estava errada. Dá para entender a gravidade do pecado? Dá para entender que não dá para encobrir? Porque esse homem ele vai roubar, ele vai pegar os despojos, e a Bíblia diz que ele vai levar para dentro da sua tenda e vai enterrar. Ele vai esconder o seu erro. De Deus, a gente não consegue esconder nada, queridos. Não tem como se esconder de Deus, não tem como esconder as coisas de Deus. Deus estará sempre olhando para nós, Ele não tira os olhos de nós, não tem como. Mas por causa de um homem, por causa de Acã, toda a nação estava agora perecendo. E o Senhor diz: olha, você precisa tirar da nação o erro. Sabe, Deus ele está tratando esse erro não na individualidade, Ele está tratando no coletivo. E nós precisamos entender que muitas vezes as vitórias não acontecem por causa da nossa falha, que nós esquecemos. Tem pecado que nós cometemos e aí já não falamos mais com Deus. Não temos mais a capacidade de dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, eu errei, me perdoa. Tão simples falar isso. E deixa eu te dizer, pecado tem nome.
Sabe por quê? Tem gente que faz aquela oração: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Isso Ele já fez na cruz. É preciso revelar o seu pecado. É preciso você dobrar o joelho e falar: eu pequei, eu prostituí, eu adulterei, eu roubei, eu falei mal dos pastores, eu falei mal da vizinha. E tem uma lista que, se a gente passasse aqui, a gente ia ficar a noite toda. Pecado tem nome. Então, quando dobrar o seu joelho, fala com Deus. Faz como João nos ensina. Entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Deus em secreto, porque em secreto Ele ouvirá a tua oração, e em secreto Ele te dará todas as estratégias, e em secreto, mas em público Ele vai te honrar. Deus dá estratégia para Josué. Josué, junta todos os líderes. Josué vai juntar todos eles, e aí agora Deus vai revelar qual é a tribo que estava em pecado. Vou fazer essa oração nessa noite, né? Senhor, me mostra aqui quem tem pecado, para eu sair apontando. É todos, querido. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí a a tribo de Judá foi a escolhida. Agora Ele reúne todos os homens da tribo de Judá. E dentre esses homens, cai sobre a casa de Acã o pecado. Porque esses despojos que foram tirados, que foram roubados, foram levados por Acã. E no versículo 21, né, no capítulo 7, nós vamos ver exatamente que o que foi que motivou Acã a errar dessa forma. Às vezes a cobiça ou o desejo de viver coisas melhores nessa terra nos levam ao erro. A Bíblia vai dizer que Acã vai revelar que o pecado dele foi quando ele entrou em Jericó. Ele viu uma capa babilônica, ele viu 50 quilos de prata, e ele viu 5 quilos de ouro, e isso brilhou nos olhos dele, e ele roubou essas coisas. O Senhor disse que o ouro era dele, e que o demais deveria ser destruído. A Bíblia não tem nada por acaso, e tudo aquilo que ela traz, ela tem um ensinamento às nossas vidas. A Bíblia é escrita de forma figurativa, mas ela também é de forma literal. Quando ela fala em Babilônia, em coisas babilônicas, ela está falando das práticas mundanas. Eu brinquei de manhã dizendo que essa mensagem parece de assembleiano, né? Porque ela fala muito de pecado, e a gente tem muito nesse negócio de uso e costume, mas não é sobre uso e costumes que eu quero falar. Eu quero te falar que práticas mundanas nós não podemos trazer para dentro da nossa casa, muito menos para dentro da igreja. E esse é o mal que está acontecendo, porque Acã ele vai pegar essa capa babilônica que representa exatamente essas práticas, e ele vai querer trazer para dentro da sua casa, para dentro da sua tenda. E essa é uma prática que tem tirado muita gente da igreja, porque a gente tem pensado nesses tempos que Deus se modernizou, e Deus não se modernizou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Nós mudamos a mente, renovamos a mente, mas práticas mundanas continua sendo mundana. Tem muita gente adorando pessoas dentro da igreja, fazendo santos dentro da igreja, imagens. Se eu fosse um santo, ô santo feio. Mas a Bíblia, ela nos ensina que sim, nós somos santos, mas nós estamos caminhando para a santificação, para ir aos céus. Esse é um caminho. Mas a realidade é que essas práticas mundanas, elas estão entrando, e a gente está muito vivendo naquilo. Não, é outros tempos, nós estamos nos modernizando. Então aí nós queremos, transformar a casa do Senhor em uma casa qualquer, e trazendo coisas que são práticas mundanas para dentro do nosso meio. Pastor, e o que são coisas mundanas? A gente teria uma lista imensa, queridos, para passar nessa noite. Mas são práticas que desagradam a Deus. São práticas que têm tirado o povo da presença do Senhor.
Tudo aquilo que quebra a tua comunhão com Deus é prática mundana. Tudo aquilo que te tira do céu é uma prática que não pode estar na sua vida, não pode ser, sabe? Tem gente que hoje, a gente tem uma vida tão corrida, e essa vida corrida, ela é pecado também, porque nós temos que aprender a controlar. Deus deu 24 horas para todo mundo, seu dia não é diferente do meu. Pode ser mais corrido? Pode sim. Mas nós temos que entender que nós temos que ter assim. Tem gente que hoje está numa prática mundana, achando que Deus é amor, não precisa mais fazer as coisas dele, não precisa mais conversar com ele, não precisa mais, sabe, buscar. E ele ensina para Josué dizendo: medita no meu livro de dia e de noite. Ele não diz para Josué, para todos os seus afazeres, agora você só vai ler minha palavra. Ele não disse isso. Meditar na palavra é nós agirmos mediante a palavra, é você sair de um culto como esse amanhã e entender que as práticas pecaminosas precisam sair da tua vida. Todos os dias o pecado vem, a música de Thales Roberto diz, e bate a porta. Todos os dias o pecado vai vir e vai te tentar. Se você ceder, é isso que nós temos que entender, que amanhã, uma segunda-feira, eu vou para o meu serviço e eu vou fugir das práticas do mal. Tiago, no capítulo 4, ele nos ensina, no versículo 7, ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós somos tentados naquilo que temos tendência a cair. Ninguém vai ser pecado naquilo que é forte. Ninguém vai ser tentado naquilo que é forte. Eu vou falar pela terceira vez: ninguém é tentado naquilo que é forte. Você vai ser tentado naquilo que você tem tendência a cair. O diabo vai procurar de todas as formas colocar, sabe, à tua frente, porque o que mais ele quer é te ver cair. Alguém disse por aí, alguns pregadores estão vivendo essa mensagem dizendo que o diabo não quer mais tirar ninguém da igreja. Quer sim. Porque aqui dentro você ouve palavra, é aqui dentro que o Espírito Santo opera, é aqui que são ministrados louvores e a presença de Deus vem, é aqui que você vai ser transformado pelo poder da palavra. Então ele quer sim te tirar da presença e do lugar aonde você será transformado. Meu Deus, o pecado ele nos afasta de Deus. Quais são as consequências de se quebrar a aliança com Deus? A primeira nós já vimos. O pecado ele destrói a nossa vida e de quem está à nossa volta. Quantos lares estão destruídos hoje por causa de um pecado? Pessoas que têm vícios e não conseguem, sabe, se libertar e acabam trazendo uma maldição para dentro da sua casa. Conversava com um rapaz esses dias, ele dizendo que na verdade era com a pastora, estava conversando com ela, e a gente sabe de uma situação de alguém que, sabe, gosta muito de jogos e é viciado em jogos, e por causa disso está perdendo a casa. Pessoas que às vezes, sabe, é santo demais e quer se mostrar santo demais, e quando a gente vai ver, está errando nas mínimas coisas, porque está deixando, está vivendo essa prática, isso vai destruindo e vai consumindo todas as nossas voltas. A segunda causa, que as consequências que o pecado traz, o pecado ele nos deixa mais vulnerável a nós cedermos ao nosso inimigo, porque quando nós erramos, nós estamos alimentando, e a maioria dos pecados vão ser alimento da carne, são prazeres que a carne quer ter. A gente erra quando diz que pecado é somente adultério e prostituição. Não, é muita coisa. A língua maior que a boca, isso é pecado. Falar demais é pecado. Às vezes a gente fala tanto que acaba perdendo bênçãos. Tem coisas que nós devemos falar com Deus e deixar quieto, deixa que Deus vai nos ensinar e nos dar estratégia, mas a gente sai falando demais e acaba perdendo a bênção. Falar demais também é pecado. Tem tantas coisas que a gente poderia enumerar, mas o que eu quero te dizer é que isso te deixa vulnerável. Como eu disse, a gente é tendencioso a errar naquilo que nós mais somos fracos, ou naquilo que nós temos a tendência a cair, porque é assim que o inimigo faz. E em terceiro lugar, o pecado, ele nos afasta da presença de Deus.
Eu costumo dizer que a pessoa, quando ela começa a pecar, você vai ver, ela costuma chegar, é uma das primeiras a chegar, ela senta nos primeiros bancos. Aí daqui a pouco ela peca e ela começa a se afastar de Deus, porque Deus nunca vai se afastar dela, e ela vai se distanciando. E daqui a pouco ela já não vem mais aos cultos. É por isso que eu também costumo dizer que quando você sente falta de alguém na casa do Senhor, hoje é muito simples, é só você pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem dizendo: olha, eu senti sua falta. Manda um áudio para alguém e diz assim: olha, eu senti sua falta no culto, o que aconteceu? Porque às vezes essa pessoa, ela está exatamente tomando essas decisões por causa de uma falha, não sabendo que Jesus está aqui não para condená-la, mas para amá-la e transformar a vida dela. Mas a gente perde pessoas porque nós esquecemos de agir como ovelhas. Ovelha gera ovelha. Aleluia. Aleluia. Enquanto eu estou falando isso, eu sei que o Espírito Santo de Deus está te fazendo lembrar de pessoas que um dia você sabe que caminhou, e é ela que você vai ter que mandar uma mensagem. E se você não mandar, eu vou te dizer: é pecado. Oh Deus, isso nos afasta de Deus. E essa pessoa, ela vai se afastar de Deus de um ponto que ela nem quer mais te ver. Às vezes a gente vê uma pessoa distante dos caminhos do Senhor e vê de longe, e essa pessoa vai fazer de tudo para se desviar da sua rota, porque ela não quer falar contigo, porque quando você desejar a paz para ela, ela vai até engasgar para dizer a paz, porque ela não tem mais essa paz. Então nós precisamos cuidar dos nossos, nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, nós precisamos cuidar, sabe por quê? O pecado, ele vai nos afastando, Deus continua sendo Deus, Ele está sempre ali. Eu costumo dizer que Deus, Ele, todos os dias de manhã, Ele fica assim, ó, os braços abertos, esperando você acordar. Na hora que você acorda, Ele está esperando você correr para os braços dEle e dizer: obrigado, Pai, por mais um dia. Mas a gente tem um inimigo terrível que fica aqui dentro, chamado de soneca. E a gente vai adiando, e quando a gente levanta, já é tarde demais. Só dá tempo de se arrumar e correr para ir para o serviço. A gente se atrasa e a gente esqueceu, e Deus ficou no vácuo. A gente sai correndo e esqueceu de abraçar aquele que deu a nós a oportunidade de viver mais um dia. A Bíblia diz que todos os dias, sabe, a misericórdia do Senhor se renova. É Deus dizendo: ei, eu estou te dando uma nova oportunidade, eu estou te dando um novo dia, eu estou te dando, sabe, um novo momento, mas eu preciso de você. A Bíblia diz que Deus inclina para ouvir o nosso clamor. E aí eu escuto, é como se eu estivesse vendo Deus se abaixando e esperando que a gente acorde e fale com Ele, pelo menos um obrigado pelo dom da vida. Mas os afazeres da vida nos afasta dEle, e deixar de falar com Deus nos afasta dEle. Como é que Deus pode revelar a você os mistérios do dia, se você não conversou com Ele a respeito do seu dia? Como é que Deus, Ele vai poder te dizer assim: olha, eu tenho, sabe, coisas boas que vão chegar até você, mas como que Ele vai falar com você se você não fala com Ele? É necessário que a gente pare e converse com Ele, porque Ele está ansioso em ouvir as nossas vozes. Deus conhece o timbre da tua voz. Alguém pode até imitar a tua voz, mas nunca será você conversando com Ele. Eu posso até orar por você, a intercessão pode até orar por você, mas nunca será a tua voz falando com Ele. Deus quer ouvir você. E a gente é tão egoísta que nada a gente apresenta para Ele, nada a gente fala com Ele. Eu sei que eu estou falando para alguém que não ora aqui nessa noite, e Deus está te chamando a você voltar, porque a aliança está quebrada. Em terceiro lugar, como podemos renovar a nossa aliança com Deus? O texto é bem claro. Ele diz: dispõe-te. É necessário que eu tenha esse desejo de renovar essa aliança. Sabe, é tão incrível, porque a aliança quebrada com Deus, ela não vai ser remendada. Deus não remenda a aliança. Deus, Ele faz uma nova aliança. É por isso que o nome do livro pós-Jesus se chama Novo Testamento, porque Deus tem uma nova aliança para o seu povo. Então, quando nós voltamos para Ele,
Deus, Ele tem uma nova aliança para nós. Essa aliança é a aliança de salvação. Então, quando nós temos o desejo, quando eu estiver disposto a viver essa renovação com Deus, Ele então estará de braços abertos. E Ele vem dizendo: santifica-se hoje para viver o amanhã. A gente tem uma prática de dizer assim: Senhor, se Deus fizesse isso, eu então faria isso. É muito comum a gente orar assim: se Deus me abençoasse dessa forma, eu ia fazer isso. Isso a gente faz com voto. O voto, ele é bíblico. Eu posso fazer um voto com Deus: se Deus me abençoar, se Deus for comigo no meu caminho, se Deus me livrar de todos os meus inimigos e fizer voltar em paz para a casa dos meus pais, então Ele será o meu Deus. Isso é bíblico. A Bíblia nos ensina a fazer voto com Deus. Mas o problema é que a gente, quer viver coisas dizendo assim: se Deus fizer isso, eu faço isso. E Deus está dizendo: não é assim. Ele ensina na palavra que é para você se santificar hoje, para você viver amanhã. A gente tem uma vivência errada na nossa vida, porque um dia nós vencemos uma peleja e a gente acha que daqui para frente agora a gente é super-herói. Eu vou vencer qualquer peleja, e não é assim. A luta que eu venci ontem não me dá força para vencer a de amanhã. Eu vou repetir só para ficar gravado: a luta que você venceu ontem não te garante vencer a de amanhã. É necessário se santificar hoje para vencer a de amanhã. Jericó foi derrotada, mas Ai está à frente para te derrotar. É necessário santificar hoje para conseguir vencer os seus inimigos de amanhã. É necessário hoje você buscar em Deus a renovação da aliança, para que o seu amanhã seja melhor, para que o seu amanhã seja santificado. Oh, aleluia. Nós precisamos entender isso, porque a partir do momento que eu busco viver o meu hoje no Senhor, eu tenho uma garantia, eu tenho a certeza. A santificação aqui, ela é indispensável para a nossa vitória. Não tem como você ser vitorioso se não for santificado. Agora deixa eu te ensinar, porque eu já contei isso algumas vezes, mas eu não canso de dizer: ser santo que a Bíblia nos ensina, não é ser melhor do que ninguém nessa terra. Eu não posso ser santo para chegar aqui e você olhar para mim e dizer assim: não, pastor, muito santo. Quanto mais santo eu for, mais parecido com Jesus eu serei. Quanto mais santo eu for, mais humano eu serei. Jesus, Ele se despiu de toda a sua glória para viver como um homem, mostrando a santidade. Deus nos convida a sermos santos. E se Ele chama e Ele diz assim: olha, sede santo porque eu sou santo, Ele não está colocando a nós nenhuma dificuldade em ser santo. Ele está dizendo: sigam o meu exemplo. A gente sabe que é difícil essa caminhada, o mundo que nós vivemos é complicado, mas Ele está querendo nos levar aos céus. Ele está querendo que nós sejamos santos. E a Bíblia diz que ninguém verá a Deus se não for pela santificação. Então é necessário caminharmos. A Bíblia não diz que nós precisamos ser perfeitos, ela diz que nós precisamos ser santos. Ser perfeito, a Bíblia vai contar a respeito de alguns homens que foram perfeitos. Eles foram arrebatados da terra para não se corromper mais com esse mundo. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui para caminhar. Então os meus pecados não podem ser uma prática diária. Os meus pecados têm que ser, pecados que eu não tenho conhecimento. E a partir do momento que eu passo a conhecer, então eu peço perdão, eu declaro e logo vou viver uma vida de santidade com o Senhor. Diante disso, eu quero que você se coloque de pé. Nós precisamos viver todas as promessas do Senhor e buscar sempre nele a santidade. Porque o pecado de um homem trouxe uma condenação para toda uma nação. Por causa de um homem, toda uma nação está sendo julgada por Deus. Mas o Senhor dá a estratégia: tira do vosso meio. Então, é fácil resolvermos a situação, tirar do meio. Para Acã, se você continuar lendo o capítulo 7, você vai ver que as coisas não ficaram muito boas para ele. Acã, ele foi arrancado da cidade, ele foi até um vale, foi levado até um vale, ele e toda a sua casa.
e todos morreram apedrejados. Esse vale, ele ficou chamado como o Vale da Maldição. O vale, parece palavrão, mas não é, da desgraça. É falta de graça. Esse vale é onde Acã vai perder a vida, porque o seu pecado foi tão grande. O pecado dele foi pegar as práticas mundanas e trazer para dentro. A outra prática foi roubar a Deus. Porque Deus diz bem assim: o ouro e a prata e todos os metais que foi tirado de Jericó é meu. E a gente acha que tomar de Deus aquilo que é dele. Eu não estou pregando sobre dízimo. Ainda não é momento de dizimar, de ofertar, mas é para você entender o quanto isso é importante. Porque aquilo que é de Deus, Deus não abre mão. Não adianta você dizer assim: não, esse mês eu não. Não, é de Deus, acabou. Se você não estiver entregando para ele, está roubando. E olha o que acontece com Acã. Então tem muitas vitórias que nós não conquistamos. Por quê? Porque nós acabamos tirando, pegando aquilo que não é nosso. E esse é um dos pecados que tem afastado muita gente da presença de Deus. A gente procura de todas as formas lugares e Deus está dizendo: não, é só obedecer a minha palavra e pronto, acabou. É simples. Queridos, quem acha ser cristão ser difícil, é porque vive uma vida de pecado. Porque a vida de santidade, ela nos fortalece. Eu não tenho problema nenhum, eu, Marcones, não tenho problema nenhum de entrar num bar, de cheirar um copo de cachaça. Por quê? Porque eu não tenho prática de bebida. Aquilo lá não vai me trazer mal nenhum, não vai me trazer desejo nenhum. Na realidade, trazer nojo. Aquilo lá, sabe por quê? Porque eu já venci, eu nunca precisei daquilo. Eu parei de beber há 47 anos atrás e alguns dias. Ou seja, antes de nascer eu já tinha parado de beber. Não tive essa prática na minha vida. Então isso não me atinge. Então eu tenho que ser fortalecido. Então a prática, sabe, de viver a santidade em Deus é isso. É nós começarmos a buscar em Deus a santidade, a chegar a um ponto em que nós chegaremos até, a não se importar mais com nada. Porque exatamente estamos calcificados, protegidos, porque é assim que o Espírito Santo vai nos tratando. Então foge da aparência do mal. Para nós orarmos, eu preciso que você, nesse momento, não vou convidar ninguém à frente, porque aí do seu lugar, você vai restaurar sua aliança com Deus. É você quem vai falar sobre o seu pecado, porque ele tem nome. Porque talvez você não está conseguindo ver a vitória da sua casa, talvez você não está conseguindo ver a salvação dos seus, por causa de uma prática sua. E hoje o Senhor te convida a você viver esse momento. Hoje o Senhor te convida a você viver essa restauração. Sabe, Ele não tem condenação para você. Se Ele tivesse condenação, Ele não teria morrido naquela cruz. O Senhor, Ele tem salvação para a tua vida. A Bíblia diz que 2 ladrões são colocados ao lado de Jesus, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e os dois tinham a mesma oportunidade, mas somente um deles vai conversar com Jesus naquele dia, entendendo o seu erro. E ele vai dizer todos os seus pecados: eu estou aqui porque eu mereço, eu fiz isso, fiz aquilo, mas Senhor, lembra-te de mim quando entrares, aleluia, no teu reino. É simples. A oração que você vai fazer nesse momento, ela é muito simples. É você entender as práticas que tem te afastado de Deus. Pastor, mas eu não tenho pecado. É você e Deus. Sabe, a Bíblia diz: se aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. E se ele é mentiroso, está pecando, porque mentira é pecado. Mas a Bíblia também diz que nenhum ele lança fora, ele traz todos. E ele está te trazendo para o meio, para te dizer que ele é o Deus que te perdoa. Feche seus olhos. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, Faz essa oração cantada e andar
do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, Pai, nós estamos aqui para renovar a nossa aliança contigo, ó Deus. Não queremos viver uma vida de práticas do pecado, porque sabemos as consequências que isso pode trazer à nossa casa, à nossa vida, até mesmo à tua casa, ó Senhor. Nós queremos, ó Deus, se dispor nessa noite a nos santificarmos, a buscarmos em Ti, ó Deus, a força necessária para vencermos todas as tentações, para vencermos, ó Deus, toda a investida do inimigo em nos tirar da Tua presença. Então, Pai, nessa noite vem e restaura os nossos corações. Vem, Senhor, e restaura a nossa vida, e nos dá, Senhor, uma semana para que possamos provar do Teu amor, possamos, ó Deus, resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Nós queremos, ó Deus, ser fortalecido em Ti, ó Pai. Então, Senhor, venha sobre nós, restaura nossa aliança, cura-nos, ó Deus, e assim, Pai, seremos sarados em Ti. Eu te peço, ó Deus, não deixa pelejar, ó meu Deus, pelejarmos à toa, perdermos as batalhas, mas que sejamos fortes em Ti, ó Deus, em Ti, Senhor. Oh, aleluia, venha sobre nós, ó Deus.